time da fertilidade. A nossa última live de 2020 e o tema é um dos que eu considero como alavanca para que você tenha confiança para seguir com o seu tratamento, para seguir nessa jornada rumo à maternidade. E um tema muito pouco discutido, mas que eu considero fundamental. Foi o tema da minha primeira live, em abril desse ano, que eu apaguei sem querer, e infelizmente é uma live que eu não tinha gravado, e agora eu termino o ano com o mesmo tema, revisitado, com mais informações e com mais conteúdo, para que você entenda como formar um time da fertilidade. Time? Como assim time da fertilidade? É exatamente isso. Essa luta sozinho é muito mais difícil do que se você montar uma equipe que te apoie. Agora, também não adianta ter uma equipe se cada integrante não sabe desempenhar o seu papel. E também por ser a última live, eu quero que seja uma live mais tranquila, mais aberta, para que nós possamos conversar. Hoje é uma live pessoal. É muito sobre o que eu penso dentro da minha vivência e como eu enxergo como que é a estrutura daqueles casais que conseguem persistir e chegar até o final com o filho. Qual é a diferença daquele casal que desiste e aquele casal que continua lutando? Então, eu vejo muito isso nessa formação do time e da forma como cada um se enxerga e desempenha o seu papel. E já entrando no tema, eu costumo fazer uma analogia exatamente como se nós estivéssemos trabalhando um time esportivo. E dentro desse time, nós temos a equipe técnica e temos os jogadores. E geralmente quando o casal vem procurar um médico especialista, quando um casal vem aqui comigo, por exemplo, eles acreditam que eu vou resolver o seu problema para conseguir engravidar. Que sou eu que vou jogar o seu jogo para ajudar você a conseguir engravidar. E na minha opinião, esse é o primeiro e principal detalhe que nós temos que ser cuidadosos. Porque quem joga o jogo não sou eu. Não sou eu, Davi, que vou lá, entrar na quadra e jogar para bater na bola. Eu não posso fazer isso, porque isso depende do jogador. Eu, Davi, sou apenas o técnico. O médico é apenas o técnico desse time. E que desempenha um papel, sem dúvida nenhuma, fundamental. Um time sem técnico fica absolutamente perdido, desordenado, e a chance de conseguir um resultado positivo no final será certamente menor. Então, o médico tem o papel do técnico. Agora, quando eu falo em técnico, ele também tem que cumprir algumas missões como técnico. E essa missão não é só do conhecimento científico do processo. O bom técnico é aquele que conhece muito bem os seus jogadores. Não apenas entendendo o seu lado dos exames, os resultados, a causa da infertilidade, entendendo as qualidades técnicas de cada jogador, mas entendendo inclusive as suas fragilidades. Eu sempre tive para mim um exemplo de técnico muito grande, aí falando de técnico mesmo, de um time, que é o técnico campeão mundial, campeão olímpico da equipe de vôlei, o professor Bernardo, o professor Bernardinho. Para quem gosta de palestras sobre liderança, ele tem algumas palestras falando sobre liderança que são fantásticas e também inspiradoras. E por que ele era um técnico muito vitorioso? Primeiro, porque ele tinha muita capacidade. Ele conhecia o jogo, ele sabia articular, ele sabia fazer.
Segundo, ele conhecia cada um dos seus jogadores. Ele sabia cuidar dos seus jogadores, não só tecnicamente na posição estratégica e o ensinamento do que deveria ser feito, mas ele sabia trabalhar a motivação e a humildade dos seus jogadores. Terceiro, numa das palestras do Bernardinho, ele fala da dificuldade que foi, num certo momento, dizer para o filho dele, na época o Ricardinho, que ele teria que ser cortado do time. Então, ele nada mais, nada menos tirou o filho dele do time. E ele descreve a dificuldade que teve que fazer isso. E também descreve a dificuldade quando ele tinha que cortar um jogador nas vésperas de uma Olimpíada. Porque o número de jogadores era menor, mas porque ele entendia que para o time aquilo era importante. Então, o bom técnico não é aquele que fala o que você quer ouvir. O bom técnico é aquele que dá notícias boas, mas não hesita em dar alguma notícia ruim, se esta for pelo bem do time. Então, é assim que eu enxergo o papel do médico que trabalha com reprodução humana. Ele precisa ter um excelente conhecimento técnico para saber conduzir e criar o melhor tratamento e elaborar estrategicamente como o tratamento deve ser feito. Segundo, ele precisa conhecer as fragilidades do casal. Não adianta o médico elaborar um plano de tratamento que vai exigir uma condição socioeconômica gigantesca de um casal que tem baixa condição socioeconômica. Não adianta criar um plano estratégico que coloque o casal numa condição emocional muito complicada para um cenário tão desfavorável para que você pode fazer com que aquilo piore e esse casal desista antes da hora. Então ele precisa conhecer a fragilidade e conhecimento emocional do casal que está na sua frente. E às vezes isso leva tempo até o conhecimento e o entendimento do casal. E terceiro, as notícias devem ser dadas independentemente se elas são boas ou são ruins. E são as notícias ruins que vão trazer, apesar de feridas, as cicatrizes necessárias para o grande entendimento para que o time possa jogar e saber qual é o adversário. Porque dar as notícias ruins é dar o conhecimento do adversário. E aí sim você consegue criar o melhor plano estratégico. Então, essa é a minha visão na primeira peça desse time, que é o médico. Agora, como eu disse há pouco, não é o médico que joga o jogo. Não é o médico que joga o jogo. Não é ele que vai fazer as ações para conseguir engravidar. Esse jogo tem um protagonista. O mundo da reprodução humana, a infertilidade de uma forma geral, tem um grande protagonista. Na verdade, uma grande protagonista. A mulher. Me desculpem os homens, me desculpem mesmo, e até por ser homem, eu entendo que às vezes o pai sente a necessidade de ouvir, de querer participar ativamente, mas o grande protagonista desse time é a mulher. É ela que sofre. É ela que menstrua. É ela que tem o seu entendimento límbico. Hoje eu estou emocionado. É a última live, hoje é um dia muito feliz para mim. E eu sou manteiga derretida mesmo, não tenho a menor vergonha de chorar. Mas ela que tem o entendimento límbico do seu despertar da maternidade. É ela que despertou. Então, isso gera uma sensação tão difícil não ter o seu filho que coloca a sua maternidade à prova. Agora, a grande protagonista é aquela que entende também o seu papel. Entende que é você que vai precisar lutar. É você que precisa entender que é você que vai trilhar os passos a seguir. O
O médico pode te dar todas as orientações, mas se você não caminhar, não chegaremos lá. Muitas vezes o tratamento não depende só de um remédio, depende do seu sentimento, de agir, de persistir, de perseverar. E eu sei, mas Davi, não é fácil. Poxa, eu sei porque eu sinto isso. Eu acho que eu consegui colocar isso em palavras aqui para vocês. Eu acho que eu consegui colocar em palavras aqui para vocês. Isso daqui nada mais é do que um manual para que você consiga continuar. Eu tenho uma missão muito grande com isso daqui. Por quê? Porque eu quero te dar o conhecimento para que você caminhe. Não adianta nada o médico remar esse barco para um lado e você está remando para o outro. Então entre de cabeça e reme junto. Faça o seu tratamento da melhor maneira possível que puder fazer. Ah, Davi, mas eu não consigo emagrecer. Para com isso. Eu não consigo parar de fumar. Para com isso. É tão difícil tomar os hormônios. Que difícil tomar hormônio? Difícil é não ter um filho. Então, ao mesmo tempo que eu sinto de verdade essa dor das mulheres que têm dificuldade para ter filho, eu não me conformo com a falta de atitude algumas vezes. Eu não me conformo. Entendeu? Porque assim, caramba, há um problema, façamos aquilo que deve ser feito para que a gente consiga chegar lá. E eu tenho inúmeros exemplos, mas inúmeros exemplos de mulheres que lutaram contra as dificuldades que apareceram, seja ela qual for, para que fizesse o melhor, para que desse certo. E esse é um dos grandes segredos daqueles que conseguem chegar lá. Porque aqueles que simplesmente se entregam para ver se a maré leva para o lado certo, muitas vezes não alcançam. As que alcançam são aquelas que nadam na direção correta e fazem a parte dela. Agora, fazer isso é o suficiente? Claro que não. Não basta fazer, nós não temos o controle absoluto do final. Agora, entenda que você é a protagonista. É você que vai precisar se mexer, porque senão o time não vai ganhar. Então, o bom protagonista precisa de duas coisas fundamentais. Conhecimento. Conhecimento. E isso depende do técnico. Isso depende do técnico. Hoje em dia, e é por isso que hoje é uma live de muita gratidão, porque eu percebo hoje, no final de um ano de trabalho, o quanto as pessoas que agora me procuram são completamente diferentes daquelas antes de eu começar esse projeto. Porque elas chegam comigo com conhecimento tão grande, mas tão grande sobre a infertilidade, sobre os tratamentos, sobre as dificuldades, como fazer essa superação. Eles chegam para mim hoje completamente diferentes e numa preparação completamente diferentes. Dos casais que leram os livros, eles chegam para mim completamente diferentes. Davi, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu atendi na semana passada um casal onde a mulher tinha 43 anos de idade, completamente alienada das possibilidades dela conseguir engravidar. Eu falei, não, vou esperar. Completamente alienados pela falta de conhecimento. Eu parei a consulta, falou, vai ler esse livro. Eu falei, semana que vem você volta. E ela leu o livro inteiro, todo anotado, grifado, marcado. E ela chegou aqui hoje completamente diferente. Eu falei, nossa, eu não imaginava isso. Eu não imaginava que o meu desafio era tão grande. Isso é trabalhar com a realidade. Então você, protagonista, precisa de conhecimento básico, fundamental. Onde buscar conhecimento? Com o seu médico. Na internet, nas redes sociais. Busca aquele conhecimento livre de conflitos de interesse. 2. Atitude. Não basta ter o conhecimento do que deve ser feito. Como diz uma das poesias desse livro, se você deseja ter o que espera viver, faça aquilo que precisa fazer. Porque senão não terá. Ah, mas Deus vai me ajudar. Puxa, eu sou religioso e eu tô bem resolvido com ele lá em cima. Agora, não vou ficar esperando ele fazer aqui embaixo, não. Né? No que depender da gente, nós vamos trabalhar. Esse é o papel da mulher. 3, o marido. Quem é o marido? Qual é o papel do marido nesse time? Ah, o marido serve para colher o espermograma. Ah, grande equívoco. No time do Bernardinho, ele descrevia um jogador que ele considera o grande responsável pelos títulos que ele teve. Ele colocava uma pessoa como grande líder do time. E era uma pessoa quieta,
que não pediu holofote em momento algum. Ele ficava lá atrás, simplesmente não deixando a bola cair para o time jogar. E pouco aparecia nos primeiros anos de trabalho dele, e no final foi considerado um dos maiores líberos do mundo, o Serginho. E essas são as palavras do Bernardinho. E qual que era a grande diferença do Serginho? Ele estava lá para trabalhar pelo time e para o time. Ele não deixava a bola cair. Ele dava de tudo que ele podia fazer para que a bola não caísse no chão e dar condições para os protagonistas, para os atacantes, para que eles pudessem fazer os pontos. E eu vejo o marido como o grande líbero do time. Então o marido tem um papel fundamental. O marido que fala para mim, que fala assim, não, eu apoio no que ela precisar. Não jogue todo o peso da responsabilidade do tratamento nas costas da sua esposa. Não jogue. O que ela quiser eu faço. Não é assim. Não é assim. Porque senão você, marido, está jogando toda a responsabilidade do tratamento nas costas dela. Você vai trabalhar junto para que ela consiga fazer aquilo. E você não precisa fazer o que ela quer. Você precisa sim dar a sua opinião. Porque se não sabe o que acontece, parece que quando as opiniões são divergentes, e o marido simplesmente fala, vou fazer o que ela quiser, quando não dá certo, o que acontece? Eu falei, eu não queria, ou quando não há uma quebra. Ou quando não há uma quebra, e quando eu falo quebra, eu estou falando de separação. Então, nesse momento, o marido sim precisa dar toda a retaguarda para a mulher para que ela consiga agir. Mas é fundamental que haja um acordo entre o casal. Fundamental que isso aconteça. O marido precisa dar sim a sua opinião. Quero, não quero, gosto, não gosto, a mulher vai falar e os dois vão chegar no consenso no caminho que eles vão trilhar juntos. Juntos. E se não der certo, os dois vão sofrer juntos. E se der certo, comemorarão juntos. Então, não basta falar que vou dar a retaguarda se você não está dando o seu máximo, o seu esforço, o seu trabalho. Vai ter que pular na bola. E não adianta simplesmente falar. É preciso fazer. Porque senão o seu atacante vai cansar e vocês não vão ganhar o jogo se o jogo for mais difícil do que parece. Se o jogo for fácil, beleza. O marido fez ou não fez, vai dar certo. Agora, quando o jogo é difícil, a diferença dos casais que vão prosseguir, que vão chegar, que vão perseverar, são aqueles que têm um líbero lá atrás, que têm um ombro muito bom para poder chorar. Aquele que sabe confortar, que sabe o que fazer, que sabe o que falar e que também sabe colocar suas fragilidades. Então, nesse time, o marido tem um ponto fundamental. E essa é a minha mensagem para vocês. 3 componentes do time. O médico como técnico, a mulher como protagonista e o marido como líbero. O técnico muitas vezes precisa de uma equipe técnica. Não basta dar as orientações, porque o médico também tem as suas fragilidades na capacidade de ação. Então eu posso ter uma equipe multidisciplinar comigo, uma nutricionista, uma psicóloga, uma acupunturista, ou seja, um clínico ou outro médico de outra especialidade, dependendo da situação, um geneticista, se for o caso. Então, não podemos fechar os olhos para equipe de apoio, porque quando eu tenho uma equipe técnica, a chance de você ter uma visão geral do jogo é muito melhor. É muito melhor se você conhecer todos os pontos que podem ser abordados. E se você tem uma equipe por trás, certamente sua chance vai ser maior. E aí, reforço também a equipe do próprio médico que dá base para ele. A sua secretária, a sua enfermeira, a equipe de biomédicos, o laboratório, a equipe de laboratório. É fundamental se eu quero um bom resultado. Então não é só o médico, você tem que olhar a estrutura que aquele médico tem por trás dele para poder imaginar o tamanho de uma equipe técnica. E aí você vai entender, inclusive, por que custa caro um tratamento de FIV. É uma equipe enorme. Então aí eu falo dos outros profissionais de outras áreas, é aquela equipe que está trabalhando pelo seu embriãozinho. Eu fiz uma live uma vez com a Mariana, que é a embriologista-chefe lá do FIVMed, vai ver o nível de conhecimento que ela tem. Então a equipe técnica é fundamental.
fundamental. E até mesmo quando o médico tem outros médicos especialistas, lá no FIVMED nós somos 5 médicos sócios, fora os outros médicos associados que vêm trazer. Nossa, se vocês vissem quanto a gente discute de caso a caso, para poder crescer, então a equipe por trás faz grande diferença. Agora é o seguinte, a equipe técnica, a equipe de apoio, tem que ser regida. Deve haver um regente desse time. E eu vejo também muito erro nisso. Porque às vezes, vou citar exemplos, às vezes a mulher agora, o casal, focou totalmente na acupuntura, por exemplo. Focou totalmente no trabalho psicológico, focou totalmente na parte nutricional. E acha que não precisa fazer outras coisas. E se perde um tempo da sua ação para mudar a dieta. E não era esse o foco, havia uma obstrução nas tubas dos dois lados. Havia uma endometriose severa, havia um fator masculino grave que não vai corrigir com isso. Então deve haver sim uma equipe técnica que converse e tenha um regente que vai definir a estratégia final, que é o técnico e que, na minha opinião, é o médico. Então deve-se ter um regente para poder ditar ordens e orientações, que tem que ter a grande habilidade de saber ouvir. Inclusive do seu time, inclusive do casal. E deve-se ter uma porta de abertura muito grande para você poder falar o que você está pensando, colocar as suas dúvidas, colocar as suas dificuldades, colocar os seus anseios, colocar as suas frustrações e as suas opiniões. Porque se o time não pode falar, não sei se eu estou com o melhor técnico, ele pode ser excepcional no conhecimento estratégico, mas se ele não consegue ouvir o seu time, na primeira fragilidade, tchau, o time foi embora. O time foi embora. Você não será o técnico da próxima vez. E esse é um dos pontos. Quando eu tenho um resultado negativo, como lidar? Como lidar com isso? Como é que eu lido quando o resultado não vem? Será que eu tenho que trocar de médico? É uma opção. É uma opção. No nosso primeiro webinar, esse foi um dos temas discutidos. Poxa, eu vou trocar de médico quando o resultado não deu certo? É uma opção. Agora, geralmente, o médico que fez o tratamento é aquele que tem o maior conhecimento para poder orientar o próximo, porque ele soube os detalhes daquele tratamento. Só que não adianta ter o conhecimento aqui. Esse conhecimento tem que ser passado para o casal. O casal tem que entender que você soube fazer uma ótima leitura do tratamento que não deu certo, para poder dar projeção para o próximo. Aí você cria nova expectativa para que você continue com o mesmo técnico, porque se a resposta for falha, tchau, um abraço, nós vamos procurar outro médico. Coisa que eu certamente faria. Agora, eu também não vejo problemas de, mesmo quando o médico dá uma resposta, dá uma opinião sensata, de saber que muitas vezes nós queremos uma segunda opinião. Eu não tenho o médico não pode ter o menor pudor disso. Eu atendo diversos casos de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima opinião. E sei que as minhas pacientes vão procurar segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima opinião. Às vezes o time é bom e precisa da motivação e às vezes a troca do técnico traz aquela motivação que eu precisava seguir. Então assim, se precisar mudar de médico, muda. Você que é minha paciente, cansei do Davi, muda. Porque você é a protagonista. A decisão é sua. É você que tem que seguir. Se para você seguir é importante mudar de médico, mude. Sinta-se seguro em algum lugar, mesmo se for uma paciente minha. Agora, cuidado, porque nem sempre vai mudar por melhor, mas se isso trouxe o conforto, depois, entendeu? Se isso trouxe o conforto para você seguir, você tem que se sentir seguro para seguir o seu tratamento. Porque senão o time não joga. Senão o time não joga, e se o time não joga, o time não ganha. Então, na minha opinião, esses são os pontos cruciais para criar uma equipe. Mas, Davi, psicologicamente tudo é muito difícil. Fácil de falar, mas na hora do vamos ver é muito difícil. Nesse momento, nós temos que entender qual é a dificuldade. Difícil onde? Qual é o problema? Em que fase o casal está? Esse é um outro ponto muito pouco discutido.
existem casais que estão em diferentes fases da jornada rumo à maternidade. Casais que estão lá no comecinho, casais que estão lá no final. Casais jovens com ótima reserva ovariana, mulheres mais com idade avançada com baixa reserva ovariana. Então, você tem que saber o casal que nunca fez um tratamento, o casal que já fez um tratamento, o casal que nem passou com especialista, o casal que já passou com especialista. Então, as dificuldades são diversas e para cada dificuldade uma orientação diferente. Agora, nós temos que entender que as dificuldades existem, que a dor, a negação, a raiva quando vê uma outra mulher grávida, quando nasce uma criança, quando alguém dá uma notícia de gravidez lá na família, na festa de final de ano, ela existe. É normal ficar triste, é normal ter luta, é normal negar, é normal. Chega uma hora que você vai chegar a uma aceitação e quando você entende que é normal sofrer pela dificuldade de ter um filho, muito mais fácil de você prosperar para que você se levante e siga adiante na sua luta, porque vocês são os protagonistas dessa história toda. Então, esse é o contexto geral da live sobre o time da fertilidade. Se vocês conseguirem montar um time nessas condições, maior a chance de você chegar até o final com um resultado positivo. E daí, diversas variações devem ter. E uma dica que eu costumo dar para um time, então, por exemplo, eu vou montar um plano estratégico. Como que o médico vai montar um plano estratégico de tratamento? Como é que ele faz isso? Primeiro ele tem que ter conhecimento. E aí eu falo sempre das 4 perguntas. Nunca faça um tratamento sem responder as 4 perguntas. Qual a idade da mulher, tempo de infertilidade, causa da infertilidade, qual a sua reserva ovariana, para poder decidir uma conduta. Assistam a live O Plano Fértil. Vixe, você vai entender tudo o que eu estou falando, é uma live de 1 hora, que eu acho que resolve muitos casos. E depois, entenda quais são as principais fragilidades que fazem os casais desistirem. Emocional, física, financeira, conjugal. Emocional, física, financeira e conjugal. Se nós soubermos trabalhar as variáveis emocionais, físicas, financeiras e conjugais, nós damos mais condições para que o casal persista. Quando a parte financeira é um calo, tem que se planejar financeiramente, fazer cálculos, fazer contas. Quando a parte emocional é o que pesa, busque formas de orientação e cuidado para que siga com mais, não só motivação, mas cuidado e entendimento emocional de como prosseguir. E às vezes aí entra a equipe técnica, de repente com a psicóloga que seja, para poder dar esse suporte. Então se eu sei porque os casais desistem e souber trabalhar isso antes, maior a chance da gente conseguir prosseguir sem o casal desistir. Agora, o ano termina e nos preparamos para 2021. Então, organize o seu time para você saber jogar o seu jogo se ainda não conseguiu engravidar ou se a busca por um filho ainda é uma meta na sua vida e não um sonho, uma meta, certo? Então, como eu posso ajudar vocês? Mesmo para quem não é minha paciente. Esse livro tem a real intenção de ajudar. Eu não tenho o menor conflito de interesse na venda desse livro. Se vocês vissem o quanto eu gastei para fazer esse livro aqui, eu nunca, nem espero ter o retorno financeiro de tudo que eu fiz para que esse livro saísse impecável. E é legal porque agora eu escuto... Oi, Cláudia, o livro no site... Peraí que eu já vou te falar do site, peraí. Então, hoje, quando eu lancei o livro em outubro, eu estava muito ansioso para ver as pessoas que tivessem lido. Hoje tem um grupo de pessoas que leram o livro, a gente tem um grupo do WhatsApp, a gente discute, nós fazemos webinar. Se quem tiver aí, se já leu o livro, coloca seu comentário, se gostou, se não gostou. Se não gostou, pode falar que não gostou. Agora, essa é a minha contribuição. Esse livro ele é muito focado para mulheres de baixa reserva ovariana, para mulheres com idade mais avançada. E aí, quando foi Thanksgiving, eu fiz uma... São muitas pessoas que querem presentear com o livro, né? E eu acabei presenteando as 6 pessoas que me deram a dica para a live. E de novo eu queria fazer o que eu fiz lá no Thanksgiving. E eu falei para a equipe do marketing, eu falei, esse livro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Então é assim, ó, de hoje até domingo, eu preciso colocar um prazo, mas de hoje até domingo,
Quem comprar um livro no site, como é que compra o livro? www.sentidosdavida.com.br ou eu acho que no meu perfil tem um linkzinho que vai até o livro. Quem comprar um livro, eu vou mandar 2 para que você possa presentear alguém. Então, é a minha forma de expressar minha gratidão por tudo que eu tive esse ano. Nossa, para mim, na minha vida, esse ano foi magnífico. Ai, que ano difícil da pandemia. Foi difícil da pandemia, então não ficou, mas para mim foi um ano magnífico, de crescimento pessoal, espiritual, profissional, gigantesco. E eu só tenho gratidão no ano de 2020. Então, eu não posso deixar de expressar a minha gratidão. Então, fiz isso no Thanksgiving, que é uma data muito importante para quem já morou nos Estados Unidos, eu morei um tempo lá. E o Natal, para mim, para quem acredita em Deus, então, não estou falando do Natal comercial, não, estou falando do Natal espiritual, do Natal religioso. É uma data de realmente expressar a gratidão por aquele que nasceu para nos ajudar. Ela veio de novo. Então, assim, é a minha gratidão. É a forma de expressar minha gratidão. Você vai entrar no site, não vai ter nada escrito, pague 1, ganhe 2, porque a equipe que faz a estrutura do site não eles me pegam porque é de última hora. Então, mas saiba que a partir de hoje até domingo, quem comprar um livro eu vou mandar 2, para tentar dar tempo de chegar até o Natal, para você poder presentear alguém que precisa de ajuda também. Então, são muitas pessoas, e a gente conhece pessoas que precisam de ajuda. Então, ajudar o próximo é algo tão bom, que eu estou sentindo isso, é tão bom, que eu queria que você tivesse a mesma sensação, de ganhar um livro e poder dar outro para alguém. Lá no Thanksgiving foi muito legal. As pessoas que foram presenteadas me mandaram mensagem, e eu adorei receber, e eu quero fazer de novo, tá bom? Então, de hoje até domingo, entra lá no site www.sentidosdavida.com.br ou no link do meu perfil. Se você comprar um livro, nós mandamos 2 e aí depois segunda-feira já não dá mais, porque também senão o prejuízo é enorme e a equipe vai me matar. Entenda que esse livro tem uma equipe por trás, então eu preciso arcar com custos, tem até frete do livro que não é barato. Então eu preciso cobrir esses custos e cumprir com a equipe que me ajudou a participar. Agora, aquilo que se refere a mim, eu de verdade eu quero ajudar. Tá bom? Bom, fica aqui minha gratidão. Eu vou encerrar a live de hoje, nossa última live. Um ótimo Natal a todos. Que 2021 venha iluminado. Que Deus abençoe vocês. E eu espero, de coração mesmo, que vocês encontrem o seu sentido da vida. Então, eu espero de coração que vocês encontrem o seu sentido da vida. E como eu digo no livro, o principal sentido não é o caminho que te levou até lá, mas sim a razão maior que te fez prosseguir até ele. É aquilo que você sente aqui, ó. Esse é o seu sentido. É isso aqui, ó. Que siga o seu sentido e encontre aquele que vai preencher seu coração. Sem dúvida nenhuma. Seu filho. Um ótimo Natal, feliz Ano Novo. Deus abençoe vocês.